Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te dar graças pela oportunidade renovada que o Senhor nos concede nesse dia, um dia especial, o dia do Senhor, de estar aqui neste lugar para te prestar culto, te oferecer aquilo que não poderíamos entregar a mais ninguém, a nossa adoração. E muito obrigado, Senhor, por todas as manifestações imensuráveis da tua graça para com a nossa vida, em todas as esferas da nossa existência. O Senhor tem se mostrado extremamente bondoso e tem feito por nós, tem feito em nós aquilo que jamais seremos capazes de realizar. E nós te damos graças, nós tributamos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E de forma especial queremos manifestar a nossa gratidão por termos a Tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, que Teu Espírito ilumine nosso entendimento, nos dando aquela clareza necessária para compreendermos a Tua revelação. E mais do que o mero entendimento, nós possamos ver a verdade da Tua palavra sendo aplicada à nossa vida, e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que isso de fato aconteça e não simplesmente tenhamos uma experiência com mais uma fala, um discurso, um sermão, alguma coisa que entrou pelos nossos ouvidos e não produziu nenhum resultado. Tem misericórdia, Senhor, e alcança o nosso coração com a Tua poderosa influência. É o que nós te suplicamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Corria o ano de 1515 e um homem inquieto, responsabilizado para lecionar na universidade da qual ele havia se tornado professor, a Epístola aos Romanos. E ele tem um insight que vai mudar de forma radical a sua vida, e não apenas a vida dele, mas vai passar uma régua na história da humanidade, dividindo um período tenebroso chamado Idade Média e começando então a Idade Moderna. E esse insight aconteceu quando esse homem simplesmente
considerou, depois de já ter lidado com essa verdade, inúmeras vezes, nós não sabemos contar quantas, o justo viverá pela fé. Aquilo que nós encontramos lá em Romanos 1, o versículo 17. Essa foi a chamada experiência da torre, porque passou Martinho Lutero. E é chamada assim a experiência da torre porque, na verdade, essa experiência aconteceu num quarto quente, lá do convento de Wittenberg, onde o reformador se agasalhava para escapar do frio alemão. E foi justamente nessa experiência da torre que nasce o crente Martinho Lutero, que ainda até aquela altura era um homem completamente desassossegado, sem paz no seu coração, mesmo sendo um professor das Escrituras Sagradas. E essa experiência fez com toda a diferença na sua vida, porque a partir dessa redescoberta, ele passou a ensinar as Escrituras de uma maneira diferente. Tendo a doutrina da justificação pela fé como sendo um insight que trouxe para ele toda a luz que ele necessitava para compreender de fato toda a mensagem das Escrituras. Irmãos, e não é sem razão. Ele precisava passar por essa experiência da compreensão da doutrina da justificação, porque essa doutrina é a coluna vertebral do Evangelho. Ninguém pode dizer que é salvo se não compreender com razoável clareza a doutrina da justificação. Ela ocupa um lugar destacado em todo aquele conjunto que nós temos, que repetidamente eu coloco aqui nos nossos slides, do conjunto das chamadas doutrinas da salvação. Sem dúvida alguma, a justificação ocupa um lugar destacado. E esse destaque é compreensível. Compreensível porque, preste atenção numa coisa, a doutrina da justificação, por mais que você não tenha a formulação clássica sendo verbalizada pelo Senhor Jesus, ela esteve presente na essência da sua pregação durante aqueles anos que ele esteve realizando o seu ministério na face da terra. Preste atenção, quando Jesus Cristo diz assim, o seguinte para uma pessoa, vai, a tua fé te salvou. Quantas vezes Jesus Cristo disse isso? Vai, a tua fé te salvou. A salvação está inevitavelmente relacionada com o exercício da fé, e o exercício da fé está relacionado com a doutrina da justificação. Não é sem razão que o apóstolo Paulo vai fazer dessa doutrina o ponto central também da sua teologia, como nós vemos aqui no capítulo 5, verso 1. Irmãos, a justificação somente pela fé é o coração do Evangelho. E é o artigo que faz com que o coxo salte como uma corça. E faz com que a língua do mudo se destrave, para que ele possa cantar os mais altos louvores àquele que é o Senhor exclusivo da salvação. Irmãos, a justificação é um dos pilares da fé protestante. Eu já mencionei, portanto, a experiência de Martinho Lutero, quando nessa experiência da torre descobriu essa magnífica doutrina. Ele descobriu a grande verdade de que a justificação é algo completamente diferente de tudo aquilo que ele havia aprendido na então chamada igreja cristã. Até aqueles dias nós não tínhamos nenhuma igreja protestante, nenhuma igreja evangélica estabelecida. Não é surpresa que Lutero tenha chamado, preste atenção nisso, a doutrina da justificação pela fé de o artigo pelo qual a igreja permanece em pé ou cai. Se você quer testar
a fidelidade de uma igreja com relação ao Evangelho pode aferir isso mediante a compreensão da igreja a respeito da doutrina da justificação pela fé. Aí você vai ver a clareza que essa comunidade tem a respeito da essência do verdadeiro Evangelho. Isso não significa dizer que a justificação pela fé é a única doutrina que nós devemos apreciar. Nós devemos apreciar todas. Mas, sem sombra de dúvidas, ela é uma doutrina tão distintiva que serve para nós como um aferidor se alguém está, de fato, salvo. Mais uma vez eu quero chamar a atenção de você para a experiência do Senhor Jesus. Preste atenção que o conflito que Jesus teve com os fariseus foi justamente em relação a essa doutrina. Porque preste atenção, quando você diz assim, olha, o evangelho que eu professo é o evangelho que está construído em cima da doutrina da justificação pela fé, significa dizer que num dado momento da sua história, você desistiu definitiva e completamente daquilo que se chama justiça própria. Os fariseus nunca compreenderam isso, porque eles pensavam que poderiam ser justos aos olhos de Deus mediante as 613 prescrições que eles elaboraram para observar num suposto cumprimento completo da lei divina. Eles nunca compreenderam que a lei não tinha o objetivo de salvar ninguém. A lei tinha apenas o objetivo de ser o espelho mais cristalino para que todos os homens pudessem ver a sua própria pecaminosidade. A lei divina era como se o recurso de Deus para que todos os homens pudessem olhar para ela e pudessem reconhecer que são pecadores. E, reconhecendo que são pecadores, pudessem desistir da justiça própria. Mas preste atenção, os fariseus nunca compreenderam isso. E é por isso que eles bateram de frente com Jesus. Porque a compreensão religiosa deles estava montada na justiça própria. Eles não conseguiram se desvencilhar disso. Irmãos, é fundamental essa doutrina. João Calvino disse o seguinte: a doutrina da justificação é o eixo ao redor do qual a religião verdadeira gira. Preste atenção que tanto Lutero quanto Calvino, nessa questão, concordam completamente, plenamente. Irmãos, a justificação é a linha divisória entre o evangelho bíblico da salvação, que é somente pela fé, e todos os outros falsos evangelhos, que variadamente fazem com que a salvação tenha alguma relação com as obras que nós praticamos. Se você colocar no evangelho que você professa 5% das obras, você destrói a justificação pela fé. Talvez você pense, não, mas eu vou colocar só 3%. Vai destruir o evangelho verdadeiro. E se eu reduzir para 1%? Você vai acabar com o evangelho. Evangelho verdadeiro é aquele em que você não coloca nem 1% de obras para que você possa ter a expectativa da salvação. A nossa justificação é somente pela fé. Exclusivamente pela fé. Irmãos, qual é a base bíblica, portanto, dessa doutrina? Você vai achar essa doutrina sendo formulada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas você pode perguntar, então, qual é a explicação disso? Eu frequentemente respondo essa pergunta lá
na nossa aula de teologia bíblica do Antigo Testamento, lá no Instituto Missionário Palavra da Vida. Porque, compreensivelmente, alguns alunos chegavam no Instituto imaginando, talvez tinham ouvido, que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas mediante a obediência à lei, o cumprimento da lei. E agora, com a vinda de Cristo, iniciou-se a era da graça. E agora a salvação é pela graça, mediante a fé. Nada mais falso. Deus só tem um modo de salvar pecadores. Desde que o pecado entrou no mundo, a salvação se dá pela graça, mediante a fé. Mas você diz assim, e Adão foi salvo desse jeito? Foi salvo. Pela graça, mediante a fé. E o último homem que vai ser salvo na face da terra, no final da história, como é que ele vai ser salvo? Ele vai ser salvo pela graça mediante a fé. Deus não tem duas maneiras de salvar o pecador, só tem uma. E no Antigo Testamento você vai ver esse padrão sendo cumprido pela graça mediante a fé. No Novo Testamento também. 2 exemplos são suficientes. Olha, interessante. O William está aqui, já fez esse trabalho também lá. Eu passava o seguinte trabalho. Vocês vão fazer 2 páginas escritas sobre a salvação pela graça mediante a fé no livro de Gênesis. Pronto, bora começar logo do começo. Não é? A salvação pela graça no livro de Gênesis. E por que um trabalho dessa natureza? Simples. Porque no livro de Gênesis você tem uma das mais preciosas formulações da justificação pela fé. E é no livro de Gênesis que você tem exemplos maravilhosos de pecadores que foram salvos pela graça mediante a fé. Eu não vou cansar os irmãos com tantos exemplos, vou citar só 2. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, o verso 8. O texto diz que Noé achou graça diante de Deus. Mas se você voltar para Gênesis, se você for para Gênesis, capítulo 6, verso 9, você vai ver que ele é declarado justo. Preste atenção que essa é a avaliação do ponto de vista divino. Noé é um homem crente, porque ele é um homem justificado. Mas ele foi justificado pelas obras? Não. Ele foi justificado pela fé, porque ele achou graça diante de Deus. E é isso que você tem aí. Irmãos, o outro texto significativo, e vou pedir para você fazer um retângulo com caneta vermelha nesse versículo, é Gênesis capítulo 15, verso 6. É a experiência de Abraão. Quando o texto diz, de forma maravilhosa, o seguinte: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo é fantástico. Primeira tarefa que você tem para responder é o que significa, a quem se dirige o pronome demonstrativo que aparece aí. Isso o quê? Você tem que responder. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado. Isso o quê? A fé. A fé? Mas o que significa imputar? Significa atribuir, outorgar, conceder. Abraão creu, olha, presta atenção, o próprio pai da fé não nasceu com aquela suposta sementinha no coração, né? A semente da fé que todo mundo nasce, alguns dizem, errado. Ninguém nasce com sementinha, a plantinha da fé no coração. Você precisa regar essa planta para que ela cresça. Mentira! Nem o pai da fé nasceu com essa planta no coração.
Ora, se o pai da fé não nasceu com essa semente no coração, quem é que pode dizer na história que teve esse privilégio de berço? O texto diz que Abraão, o pai da fé, recebeu esse dom. Isso lhe foi outorgado, lhe foi concedido, lhe foi atribuído, lhe foi dado. Preste atenção no que o texto diz. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para quê? Para que ele pudesse ser reconhecido como um homem distintivo na face da terra? Não. O texto diz com clareza, para que ele fosse justificado. Para justiça. É a palavra que aparece aí. Irmãos, tanto Noé, quanto Adão, quanto Abraão, quanto Isaac, Jacó, José, Samuel, Davi, Moisés, todos os homens que você identificar como crentes no Antigo Testamento, todos eles nasceram incrédulos. E por causa da graça de Deus, foram chamados para a salvação e receberam o dom da fé, para que pudessem ser justificados, tanto quanto o patriarca Abraão. Agora você sabe por que esse versículo de Gênesis capítulo 5, 15, verso 6 é importante? Olhe lá. Se você for abrir em Romanos capítulo 4, o verso 3, esse versículo está lá. Se você abrir em Gálatas capítulo 3, o verso 6, novamente o apóstolo Paulo vai buscar Gênesis 15, 6, para reforçar a sua argumentação. Mas só Paulo não. Você tem Tiago também 2:23, quando trata da justificação, vai buscar o exemplo lá de Abraão, capítulo 15 de Gênesis, o versículo 6. Presta atenção, quando a Bíblia diz que esses pecadores foram justificados pela fé, a Bíblia não está dizendo que depois que eles passaram por essa experiência, eles se transformaram em pessoas imaculadas. Não. Você sabe que tanto Noé quanto Abraão continuaram como pecadores. Tanto quanto Moisés, Samuel, Davi, Jeremias, Isaías, todos os profetas que você possa enumerar. A justificação pela fé não transforma aquele que passa por essa experiência numa pessoa imaculada. Continua sendo pecador, mas passa a vivenciar a experiência de alguém completamente perdoado. A justificação, portanto, não torna o pecador santo no sentido de sem pecado, de perfeito. A justificação pela fé não faz isso. Apenas a declaração de que ele está numa nova posição em relação à lei de Deus. E nós vamos ver qual é a base disso. Irmãos, a justificação no Novo Testamento, ela tem a mesma ideia que você encontra no Antigo Testamento. Paulo e Tiago lançam mão de Abraão como sendo a principal ilustração quando são obrigados a tratar deste assunto. Há 39 ocorrências do verbo justificar no Novo Testamento. Dessas 39, 29 são citações do apóstolo Paulo. E até isso dá margem para que alguém falsamente insinue: não, a doutrina da justificação da fé é uma invenção do apóstolo Paulo. Não é uma invenção do apóstolo Paulo, porque o exemplo que ele lança, que ele vai buscar, é do Antigo Testamento. Ele não está inventando nada. E aqui cabe aquele velho ditado, né? É melhor ser o eco da verdade do que a voz da mentira. O apóstolo Paulo está sendo simplesmente o eco da verdade. Não está inventando nada. Se ele estivesse inventando, ele estaria mentindo. E é melhor ser o eco da verdade do que a voz da mentira. Irmãos, o sentido do verbo justificar para o apóstolo Paulo
é o mesmo sentido que você tem dessa experiência por que passou Abraão e por todos os santos do Antigo Testamento que você tem na história passada. É o sentido legal, forense, aquele sentido de ato declaratório do pecador numa nova posição em relação à lei de Deus. Como se pode definir a doutrina da justificação? Eu poderia aqui mencionar a definição que nós temos na nossa confissão de fé, mas por uma questão de espaço, eu vou citar apenas uma definição de um teólogo conhecido e respeitado, onde nós temos muita coisa para aprender. Berkoff. Ele diz, olha, a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas, com vistas ao pecador, que foi regenerado, não é? E foi convertido. Então você tem a justificação pela fé como um ato divino que se processa com base na obra realizada pelo Senhor Jesus e que vai fazer com que o pecador experimente uma nova posição. Preste atenção que facilmente você identifica 3 elementos nessa definição. O Wayne Grudem, que é um outro teólogo conhecido, ele diz praticamente a mesma coisa. Ele diz, a justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados, e a justiça de Cristo como pertencente a nós, declarando-nos justos à vista dele. Preste atenção, tanto Berkoff quanto Grudem diz o seguinte, justificação é um ato. Felipe, coloca aqui aquele quadro novamente do início. Presta atenção nas 6 doutrinas que nós temos aí. Eu vou tirar a vocação eficaz e vou tirar a perseverança dos santos. Você vai ficar com as 4 doutrinas centrais da obra da salvação. Olhe, preste atenção. Regeneração é um ato, não é processo. Conversão é um ato, não é processo. Justificação é um ato, não é processo. Santificação é um processo, não é um ato. A santificação se arrasta pela vida toda. Dessas 4 doutrinas que formam o núcleo da doutrina da salvação, você tem 3 que são atos realizados de uma vez para sempre, num dado momento da história do pecador. A regeneração, a conversão, a justificação. E a santificação começa o processo nesse mesmo momento, em que o pecador é objeto dessas 3 operações, desses 3 atos. É um ato, portanto, judicial da parte de Deus, de forma instantânea, de uma vez para sempre. Mas a pergunta é, qual é a base que faz com que Deus declare o pecador justo? E a resposta, a definição nos dá. Não é algo em nós, não é algo que nós fazemos, não é algo que eu posso derivar da minha natureza, nem da minha conduta. É um ato declarado por Deus a meu respeito, mas que foi fundamentado naquilo que Cristo fez por mim. E a pergunta é, o que foi que Cristo fez por mim? E a resposta é dupla. Cristo fez por mim, morrendo na cruz do Calvário, como eu não poderia morrer. E mais ainda, Cristo fez por mim, vivendo de forma plenamente santa, da maneira como eu não sou capaz de viver.
Então, eu ia até trazer para cá hoje, para fazer uma encenação, um certificado de quitação e um manto. Preste atenção, para você ir para o céu, você tem que ter um certificado de quitação e você tem que ter um manto de justiça, senão você não vai entrar no céu. Mas para que você precisa de um certificado de quitação? Porque a dívida dos seus pecados é uma dívida astronômica. Você não pode amortizar um só centavo dessa dívida, nada que você faça. Imagine que você possa se esforçar durante a vida toda para tentar compensar os pecados que você cometeu. Você não conseguirá, por mais que todo esforço que você faça, não será capaz de compensar um só centavo da sua dívida. E ela é astronômica. Você está perdido. Então você precisa de um certificado de quitação. A dívida dos seus pecados precisa ter aquele carimbo de sangue. Está consumado. Você recebe então o seu perdão completo. Mas preste atenção. Isso Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Mas para que você entre no céu, você não precisa só de um certificado de quitação. Esse é um lado. Você precisa de um manto de justiça. Positivamente, você precisa de vestes imaculadas. E novamente você vai dizer, eu não tenho, eu também não tenho. Mas eu preciso dessas vestes imaculadas para entrar no céu. Como é que eu faço? E a resposta é simples. Essas vestes imaculadas que você precisa para entrar no céu, Cristo conquistou para você ao viver de forma impecável aqui neste mundo. Então a vida impecável de Cristo durante a sua existência aqui na terra, ela nos outorga as vestes que nós precisamos para entrar no céu. Então eu vou entrar no céu com vestes dignas, compatíveis com aquele lugar para onde eu espero ir, e vou chegar lá com o meu certificado de quitação, com a minha cabeça curvada, e vai dizendo, olha, eu estou aqui exclusivamente pela graça de Deus. Eu não fiz nada, não poderia fazer nada para quitar os meus pecados. Mas eu nomeei Jesus Cristo como meu advogado, e Ele quitou meus pecados ao morrer no meu lugar na cruz do Calvário. E Ele também me deu vestes de justiça, para que eu pudesse ter uma vestimenta compatível com o céu. Eu não posso ir com meus trapos de imundície para o céu. Eu tenho que mudar de roupa. E é justamente essa outorga que nós temos na doutrina da justificação. Irmãos, que notícia maravilhosa nós temos do Evangelho. A justificação, portanto, é um ato de Deus em favor do pecador, regenerado e convertido. Ele não participa. E olha, eu vou dar uma dica para você. Todas as vezes que você estiver considerando esse núcleo das doutrinas da salvação, regeneração, conversão, justificação e santificação, e você quiser saber qual é a sua participação nessas 4 doutrinas, você faz uma simples verificação. Pergunte nas Escrituras se você encontra esses verbos no imperativo. Você encontra na Bíblia, regenerai-vos. Encontra? Não encontra. E nem poderia encontrar, porque a regeneração é uma obra de Deus em nós, na qual nós não participamos. Eu não participo da regeneração. É um ato exclusivo de Deus, implantando em mim uma nova natureza, me dando vida. É um novo nascimento. Mas eu pergunto para você, você encontra na Bíblia, convertei-vos? Tem?
Você encontra? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos para que tenham os vossos pecados perdoados. Você encontra. O verbo converter no imperativo. Significa dizer que eu participo na conversão. É a minha resposta. Agora você encontra na Bíblia o verbo justificar no imperativo? Não encontra. Desafio você a achar. Justificai-vos. Como é que um pregador vai se dirigir aos pecadores dizendo, justificai-vos? Ele vai estar na contramão do Evangelho. Porque nós não temos esse tipo de apelo na Bíblia. Porque nós não participamos da justificação. É um ato exclusivo de Deus. Mas você vai encontrar, santificai-vos. Você encontra no imperativo o verbo santificar. Na regeneração, nós não temos qualquer participação. Na conversão é a nossa resposta. Na justificação estamos fora. É um ato exclusivo de Deus. Na santificação, a nossa responsabilidade está envolvida. É assim que você compreende essas doutrinas que formam o núcleo da história da salvação. Irmãos, o sujeito da justificação é exclusivamente o Senhor. O homem é apenas objeto dela. Significa dizer que na justificação, no tribunal divino, Deus declara o pecador justo, sem que ele participe em nenhum sentido dessa espécie de declaração. Por outro lado, a justificação, ela acontece de uma vez para sempre. É por isso que o Gruden diz que é um ato instantâneo. É uma ação perfeitamente acabada no passado. Não há nenhum acréscimo e nenhum decréscimo a respeito da sentença que Deus declara a nosso respeito e a nosso favor, dizendo que nós somos plenamente justificados diante da sua lei, diante dos seus olhos. E aqui eu tenho uma boa notícia para você. Quem aqui está precisando de uma boa notícia? É mais o que nós mais estamos precisando, né? Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você? Se você é um verdadeiro crente, você é tão justificado quanto foi o apóstolo Paulo. Não é uma extraordinária, uma notícia encantadora. O apóstolo Paulo não foi nem um pouquinho mais justificado do que você e nem um pouquinho menos. A justificação não admite graus, como na santificação. Na santificação nós temos graus. O apóstolo Paulo recebeu a mesma quitação, que é por direito de todos aqueles que são verdadeiros crentes. O certificado dele, será que foi diferente? Não, foi igual. A declaração dele foi mais portentosa? Não, a mesma. Você está completamente perdoado. Está consumado. Essa é uma boa notícia. Irmãos, a justificação é decretada no tribunal de Deus. Não é, portanto, uma operação que é realizada no pecador. A justificação não se processa no íntimo, mas fora de nós. O crente vai comparecer, sim, diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer, a Bíblia diz isso. Mas preste atenção, nós vamos comparecer, mas não iremos mais correr nenhum risco de sermos condenados, porque já temos a quitação completa da nossa dívida. O que vai acontecer naquele dia, quando iremos comparecer no tribunal de Cristo, vai ser a distribuição dos galardões. Talvez você perca alguns por causa da sua teimosia, da sua desobediência,
mas no que diz respeito à sua posição em Cristo, ela está definida e ela é invariável, não vai sofrer qualquer modificação quando você comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus. A justificação envolve efeitos permanentes. Restaura o pecador à condição de filho de Deus. Remove a culpa do pecador e comunica a ele o direito de ter acesso à vida eterna. Preste atenção que essas três coisas são extremamente importantes. Você tem uma dívida imensurável dos seus pecados. Essa dívida toda, ela é quitada. Você passa a pertencer à família de Deus. É adotado na família de Deus. E passa a ter agora a esperança da vida eterna. Portanto, a justificação é um ato irrevogável. Você não tem nas Escrituras nenhum texto ensinando que por uma decisão unilateral da parte de Deus, em função da sua soberania e sabedoria, o ato que ele declarou a nosso respeito, diz que estávamos justificados, ele foi anulado por alguma razão. Você não tem isso. A Bíblia não ensina que se eu deixar de fazer alguma coisa, ou fazer outras coisas que são contrárias à vontade de Deus, eu vou perder a minha posição de justificado. Você não tem nenhum texto nas Escrituras ensinando a reversão desse estado. É um estado, portanto, permanente e irreformável. Nós não temos nenhum lugar nas Escrituras ensinando que o crente pode cair dessa posição de uma vez justificado. Não há, portanto, ensino bíblico com relação a isso. A graça não toma o que dá. Deus não apaga o nome daqueles que ele escreveu no livro da vida. Você já imaginou esse negócio? Seria um absurdo. A Bíblia diz que meu nome está escrito no livro da vida, e presta atenção, escrito antes da fundação do mundo. E agora, por alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, durante a minha existência, Deus pega a sua borracha e apaga o meu nome do livro da vida. Não existe isso. Não tem esse ensinamento na Bíblia, nas Escrituras. E preste atenção, o Espírito Santo não mente. Se o Espírito Santo comunica ao coração de um pecador que ele está numa nova posição em relação à lei de Deus, como é que eu posso dizer que essa comunicação da parte do Espírito Santo para comigo, ela vai ser alterada? O Espírito Santo não mente. E se ele um dia me comunicou a verdade através da sua palavra, de que eu estou plenamente perdoado, essa é uma realidade que eu preciso acreditar até o final dos meus dias. Irmãos, essas provas confirmam que a salvação é uma obra segura, muito diferente de uma ação improvisada que muitas vezes nós encontramos em determinadas formulações. E, para nossa vergonha, dentro da própria igreja evangélica. Preste atenção, escreva nos seus anais de sabedoria. O Deus revelado nas Escrituras, ele não é dado a improvisos. Pode escrever isso. Eu escrevi aqui na linguagem de hoje. Essa é uma linguagem mais sofisticada, né? O Deus revelado nas Escrituras não é um Senhor dado a improvisos. Mas eu quero confessar para os irmãos que eu escrevi diferente. Eu disse, Deus não faz gambiarra. Você sabe o que é gambiarra, né? Comunica melhor. Deus não faz gambiarra. Pensar numa salvação que é dada para o pecador num dado momento da história e depois essa salvação é tirada, o nome disso se chama gambiarra. E nós não temos ensino de gambiarra nas Escrituras. Deus não é dado a improvisos.
A obra da salvação é uma obra segura, garantida, perfeitamente garantida, porque não depende de nós. E por último, a justificação é uma obra mais particularmente atribuída ao Pai. A base da nossa justificação se acha na obra substitutiva de Cristo. E o pecador dela se apropria pela fé no Salvador. Os seus efeitos, portanto, são definidos, e definidos mais em relação à sua posição diante da lei de Deus, que está mais relacionada com a primeira pessoa da Trindade. Falando em termos de economia, é Deus o Pai quem declara justo o pecador. E é Deus o Espírito Santo quem santifica o pecador. Né? Na economia divina, nós fazemos esse tipo de distinção para que a gente compreenda o trabalho de cada uma das três pessoas da Trindade. Deixa eu fazer algumas perguntas para você hoje à noite. Você sabe que você é um pecador. E a pergunta é a seguinte: você já se apropriou do perdão completo que Deus oferece na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus, para que você pudesse experimentar o perdão completo dos seus pecados? Quem aqui já se apropriou disso pela fé? Quando você diz que é um filho de Deus, qual é o seu fundamento? Porque eu nasci com um bom coração. É esse o seu fundamento? É falso. Não, é porque eu sou gente boa. Não posso nem mais dizer que você tem aquele cartão daquela loja, né? A loja está fechando. Não, eu sou do bem. É esse o seu fundamento? Você é filho de Deus porque você é do bem? É um fundamento falso. O único fundamento para você dizer que é filho de Deus é que você confia exclusivamente na obra que Cristo realizou no mundo, vivendo de forma impecável, da maneira que você não consegue viver, e pagando os seus pecados na cruz, como você não seria capaz de pagar. Esse é o único fundamento para você, de fato, dizer: olha, eu sou filho de Deus, e o meu fundamento está em Cristo. E por último, a sua vida corresponde ao padrão de um homem justificado? Você está vivendo como um homem justificado? A justificação não é apenas teoria na sua cabeça. Você tem sinais evidentes de que, de fato, você foi completamente perdoado e vive como um homem perdoado? Deus eterno, nós queremos te dar graças por esta maravilhosa doutrina que nos ajuda a entender o teu maravilhoso plano de salvação. Queremos louvar o teu nome, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que nascemos pecadores, completamente corrompidos, impossibilitados de fazer alguma coisa para favorecer a nossa salvação. Mas queremos te dar graças porque encontramos esse plano extraordinário na tua palavra, nos apresentando a tua graça e nos apresentando também o dom maravilhoso da fé, que o Senhor concede a todos aqueles que são chamados de forma eficaz para pertencerem à tua família. Nós queremos te bendizer, Senhor, porque podemos depositar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão,
podemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, quando meditamos sobre esse mistério tão assombroso de sermos candidatos ao céu para passarmos na Tua companhia por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa do Teu Filho na cruz, quando derramou o Seu sangue, teve o Seu corpo partido, para que nós tivéssemos a quitação dos nossos pecados. Nós queremos Te dar graças também pela Sua vida impecável, cumprindo com todo rigor as exigências da Tua lei de forma tão perfeita, algo que jamais seremos capazes de fazer. E por causa disso, Ele conquistou para nós o manto necessário de justiça para que sejamos capazes de usufruir do céu, daquela atmosfera bendita que o Senhor tem reservado para todos aqueles que verdadeiramente professam o Teu nome. Ajuda-nos a entender essas doutrinas tão maravilhosas, tão preciosas, tão extraordinárias, para que a nossa confissão do Evangelho seja consistente e possamos explicar para as pessoas as bases em que estão assentadas a nossa confiança. Abençoa cada pessoa aqui presente nesta noite, aqueles que já passaram por essa experiência de salvação, que sejam fortalecidos na fé, e aqueles que ainda não podem dar testemunho de que foram alcançados pelo Teu poder, que possam ter a oportunidade de se converterem ao ouvirem o Teu Evangelho glorioso da justificação pela fé, somente. Ó Deus, nos abençoa e aplica aos nossos corações aquilo que o Senhor tem reservado para nós a cada dia. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor indescritível do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito, estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor, não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.